Nossa aula hoje é de português. Nós vamos falar sobre sinônimos e antônimos, homônimos e parônimos. Abram o livro de vocês de português na página 51, ok? Sinônimo. Sinônimos são palavras que têm o sentido parecido, né? Então, exemplo. Por favor, mantenha distante da faixa amarela. E aí eu posso trocar a palavra distante por afastado. Eu não vou mudar o sentido da minha palavra, certo? Então, se eu pego e coloco manter-se distante, mantenha-se afastado. Por quê? Porque afastado, ela é o sinônimo da palavra distante, tá? A outra coisa, a frase foi refeita com um sinônimo da palavra destacada e alterou o seu sentido. Não alterou, gente, o sentido da frase, não. Ela continuou no mesmo sentido, tendo o mesmo sentido, tá? O fato de você ter trocado a palavra por uma palavra que era sinônimo da palavra destacada não faz alteração nenhuma na sua frase. Os antônimos são palavras que são contrário de outra, né? Que tem o sentido contrário. Então, aquele gato é pequeno. Então, eu posso trocar pequeno por grande. Claro que com a substituição de pequeno por grande, aí a informação foi trocada, né? Tornou-se oposta. Não podia ser grande e pequeno ter o mesmo sentido. Eles são totalmente contrário. É como noite, dia. O contrário de noite seria dia. Certo, gente? Homônimos. Homônimos, gente, são palavras que têm a mesma pronúncia, até às vezes a mesma escrita, mas o significado dela é diferente. Então, concerto com C, diz respeito a uma orquestra, uma orquestra musical. Então, eu fui assistir um concerto no Teatro Municipal, né? Então, esse concerto é com C. Concerto com S tem a ver com consertar alguma coisa, tá? Então, a palavra ela tem mais ou menos a mesma grafia, porém, o significado dela é diferente, tá? E os parônimos são palavras de escrita e pronúncia parecida, mas com significados diferentes. Então, despensa é o local onde se guarda comida. E dispensa é quando eu fui dispensado da aula de história, eu fui dispensado do trabalho, então é com I. Então, despensa com E tem a ver com local de guardar comida, armazenar comida. E dispensa é quando você é dispensado de alguma coisa. Nós também poderíamos ver comprimento. Comprimento com O é extensão, né? Vai dizer, o comprimento da minha casa, a extensão da minha casa. Cumprimento com U é quando eu saúdo alguém. Oi, bom dia, boa tarde. Aí é cumprimento. Cavalheiro é uma pessoa que afasta a cadeira para uma dama sentar, abre a porta do carro, né? É um homem com sentimentos nobres, um homem educado. E cavaleiro é aquele rapaz ou aquele homem que monta um cavalo. Eu acredito que não tenha ficado dúvida nenhuma entre sinônimos, antônimos, né? Eita, engasgou. Homônimos e parônimos. Ok, gente? Então, vamos lá. A atividade deste assunto vai. Página 52, né? A primeira atividade é complete as frases com o sinônimo ou antônimo.
a gente sabe que sinônimo é a palavra que tem o mesmo sentido. Você vai trocar, mas ela vai dar o mesmo sentido à frase. E o antônimo é o contrário. Segundo, pesquise no dicionário e escreva o significado dos homônimos. Então, acender, ascender, tanque e tanque. Você vai pesquisar no seu dicionário e vai colocar aqui o significado desses homônimos. Lembrando que homônimos tem a escrita parecida, a pronúncia parecida, porém o significado das palavras são diferentes. Terceiro, encontre no caça-palavras o antônimo das palavras do quadro. Então, eu tenho aqui facilitar, justiça, ampliar, alto, calmo, escuro, sempre, devagar, curto, honesto. No caça-palavras, vocês vão encontrar o contrário dessas palavras, tá? Quarto, faça a correspondência entre os parônimos e seus significados. Então, eu tenho aqui, ó, couro 1, couro 2. Desculpa, gente. Primeiro, eu tenho coro. Segundo, eu tenho couro. Terceiro, suar, com U. E quarto, soar. Do outro lado, eu tenho o significado dessas palavras. Então, quando eu achar o significado de couro, eu vou colocar o numeral 1. E assim, sucessivamente. Quinto, complete as frases com as palavras sexta, com C, e sexta, com S. Sexto, as palavras da questão anterior são classificadas como? Então, ele quer saber se essas palavras sexta com C e sexta com S, se elas são sinônimas, antônimas, homônimas ou parônimas. Aí você vai marcar um xizinho. Sétimo, marque um X na alternativa em que o grupo de palavras são antônimas. Então, vocês têm a opção A, B, C e D. E aí você vai marcar um X nas opções, que tem mais de uma, né? Por isso que o enunciado está no plural, nas palavras que são antônimas. Oitavo, complete as frases com o antônimo das palavras entre parênteses. Então, aqui embaixo eu tenho baixo, e aí você vai colocar o antônimo de baixo, tá? Mais uma vez relembrando, antônimo é a palavra que tem sentido contrário. Nono, procure no dicionário o significado das palavras homônimas. Então, aqui eu tenho cozer com S, cozer com Z, acento com C, acento com 2 S, serrar com C, serrar com S, eminente e iminente. Então, são palavras que são homônimas, elas têm a mesma escrita parecida, né? A grafia é parecida, grafia, sempre que se falar de grafia, gente, está se falando da escrita da palavra, tá? Então, a escrita é parecida, porém, a leitura dela é igual, porém, o significado é diferente. Tá certo, gente? Continuando ainda na aula de português, vocês irão fazer a interpretação do texto da página 48. Vão ler o texto da página 48, que fala sobre a noiva cadáver. É um texto bem legal, né? Teve até um filme com esse texto é baseado no filme, né? E aí vocês têm o texto, vão ler, tem algumas palavras que estão em negrito. Essas palavras, o vocabulário dela está aqui embaixo. E aí vocês vão fazer, na página 49, o estudo do vocabulário, tá? E também tem o estudo do texto, que vai até a página 50. Então, a interpretação de texto começa na página 48, vai até a página 50. E a gramática começa na página 51, indo até a página 53.
Até a próxima aula.